nós vamos continuar no estudo do capítulo 26 da segunda parte do Livro dos Médiuns, que esse capítulo é sobre as perguntas que se podem dirigir aos espíritos. E o item 290, que é o tema de hoje, é perguntas sobre as existências passadas e futuras. Então, nós dirigimos aos espíritos perguntas sobre existências passadas e existências futuras nossas. Vamos ver o que os espíritos responderam para nós por meio dos médiuns e dessa organização Kardec fez para nos deixar para estudo. Então, nós temos aqui a questão número 15 e 16 nesse item 290. Vamos pedir. Celoni, podia ler para nós a 15? Sobre as existências passadas e vindouras. 15ª. Podem os espíritos dar-nos a conhecer as nossas existências passadas? Deus, algumas vezes, permite que elas vos sejam reveladas, conforme o objetivo. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras e, nesse caso, feitas quase sempre espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto. Ele, porém, não o permite nunca para satisfação de vã curiosidade. Por que é que alguns espíritos nunca se recusam a fazer esta espécie de revelações? São espíritos brincalhões, que se divertem à vossa custa. Em geral, deveis considerar falsas, ou pelo menos suspeitas, todas as revelações dessa natureza, que não tenham um fim eminentemente sério e útil. Aos espíritos zombeteiros apraz lisonjear o amor próprio por meio de pretendidas origens. Há médiuns e crentes que aceitam como boa moeda o que lhes é dito, e esse respeito, e que não veem que Fechou teu microfone, Celoni. eu vou começar de novo o item A. Por que é que alguns espíritos nunca se recusam a fazer esta espécie de revelações? São espíritos brincalhões, que se divertem à vossa custa. Em geral, deveis considerar falsas, ou pelo menos suspeitas, todas as revelações dessa natureza que não tenham um fim eminentemente sério e útil. Aos espíritos zombeteiros apraz lisonjear o amor próprio. Tá dando certo aí, pessoal? Tá saindo voz aqui para mim. Por meio de pretendidas origens. Há médiuns e crentes que aceitam como boa moeda o que lhes é dito a esse respeito, e que não veem que o estado atual de seus espíritos em nada justifica a categoria que pretendem ter ocupado. Vaidadezinha que serve de divertimento aos espíritos brincalhões, tanto quanto para os homens. Fora mais lógico e mais consentâneo com a marcha progressiva dos seres que tais pessoas houvessem subido, em vez de terem descido, o que, sem dúvida, lhes seria mais honroso. Para que se pudesse dar crédito a essa espécie de revelações, necessário seria que fossem feitas espontaneamente por diversos médiuns estranhos uns aos outros e ao que anteriormente já fora revelado. Então, sim, razão evidente haveria para crer-se. B. Assim como não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, segue-se também, nada podemos saber do gênero da existência que tivemos, da posição social que ocupamos, das virtudes e dos defeitos que em nós predominaram. Uma pergunta. Das virtudes e dos defeitos que em nós predominaram? Não, isso pode ser revelado, porque dessas revelações
podeis tirar proveito para vos melhorardes. Aliás, estudando o vosso presente, podeis vós mesmos deduzir o vosso passado. Veja-se o Livro dos Espíritos, Esquecimento do Passado, questão 392. 16ª. Alguma coisa nos pode ser revelada sobre as nossas existências futuras? Não. Tudo o que a tal respeito vos disserem alguns espíritos não passará de gracejo, e isso se compreende. A vossa existência futura não pode ser de antemão determinada, pois que será conforme a preparardes pelo vosso proceder na terra e pelas resoluções que tomardes quando fordes espíritos. Quanto menos tiverdes que espiar, tanto mais ditosa será ela. Saber, porém, onde e como transcorrerá essa existência, repetímo-lo, é impossível, salvo o caso especial e raro dos espíritos que só estão na Terra para desempenhar uma missão importante, porque então o caminho se lhes acha, de certo modo, traçado previamente. Então, aí nós tivemos a questão número 15, desdobrada com mais as outras subquestões ali sobre as perguntas sobre existências passadas e as respostas dadas pelos espíritos, e a número 16 sobre as revelações das existências futuras. Então, nós podemos já conversar sobre o que foi lido aqui. Cada um chamou atenção aí sobre o que foi lido. Vamos começar pela existência passada. Alguém quer falar sobre as questões, o que os espíritos devem revelar, como que ocorre, o que nós entendemos dessa explanação, dessa leitura que tivemos? Mas pelo que eu entendi aqui, eu sou uma que tenho curiosidade em saber o que eu fui na outra vida, mas pelo que a gente vê aqui, de acordo com nossa evolução, e se for permitido e se for necessário, né, será revelada, mas espontaneamente, não por curiosidade, como eu tenho, como diz ali, né, foi o que eu entendi aqui em cima, não sei se é assim. Daí essa geladeira que estava alta, daí chegou para lá congelada. Eu penso que a gente saber, eu acho que isso, eu penso que prejudicaria até, né? E até para saber se a pessoa realmente mudou ou se ela está fazendo isso em função do que ela, de repente, tu cometeu um crime, né? Matou alguém, e aí tu fica sabendo que tu fez isso. E aí, eu melhorei ou eu estou tentando fazer só porque eu sei que eu fiz muito mal para aquela pessoa? Eu penso assim que não sei se no momento que a gente está de evolução, não sei se nos ajudaria saber o que fizemos. Às vezes a gente não consegue lidar com o que nessa vida, com as coisas que a gente sabe dessa vida. Eu acho que eu penso, né, isso. Vamos imaginar assim que normalmente a gente está hoje convivendo com pessoas que a gente já teve relações em outras existências. Quando nós tivemos a oportunidade de cair, vamos dar o um exemplo na família, de ter na família, ou de companheiro, ou filho, ou pai, irmão, aquela relação mais próxima, algum inimigo. Se a gente lembrar do passado, da existência nossa, com certeza a gente vai lembrar dessa relação. Se Deus permitiu que a gente esquecesse para recomeçar, para transformar certos ódios, certos sentimentos negativos, dar oportunidade da gente reiniciar aqui e de haver essa reaproximação. Então, e se Deus nos deu essa
condição do esquecimento dessa parte negativa para que a gente consiga seguir. Daí a gente muitas vezes tem a curiosidade, claro, mas se a gente pensar, isso seria bom? Porque ali diz, quando tiver uma finalidade, um objetivo, a gente vai ter um objetivo desse conhecimento, a gente pode ter essa revelação. E normalmente ela vem espontânea, é o que diz o livro ali, a leitura. Então, porque quando a gente vai procurar, é porque a gente quer. E quando ela vem espontânea, não foi provocada, não foi a gente que procurou. Então, não é uma garantia, mas pelo menos é uma melhor condição, porque hoje sabe que esse tipo de pergunta, ali eu disse que espíritos brincalhões, tem uns livros ali que está escrito zombeteiros, conforme se perguntar do passado, eles vão dizer. E nós vamos ver, as pessoas que tiveram revelações do passado, o que eles vêm dizendo normalmente? A pessoa foi o quê? Alguém da alta. Foi uma baronesa, não foi tudo. É difícil uns ficar sabendo do passado. Não, eu era cozinheira do palácio, não sei das quantas, eu era lá, eu era serviçal, não sei o quê. Não, quase tudo quando vem a revelação. Porque isso já vem com a intenção de a gente acreditar. Porque o que a gente, quando quer saber o passado, a gente quer saber o quê? A curiosidade se foi alguém grande na história. Então, e daí, Chico Xavier disse, pelo jeito, pelo que falo, eu acho que essas pessoas que trabalhavam como serviçal estão tudo no plano superior. Os que estão aqui em roda, os que estão reencarnando é só os que estavam na alta, porque as revelações nunca revelam que as pessoas simples estejam aqui. Então, é uma coisa a gente pensar, né? Alguém mais? Jaque, Dona Antônia, o Márcio, a Eliane, a Vanderlei, a Sirlene. A Maristela está ali, ela disse que ela ainda está em repouso, então ela, por isso que ela está quietinha ali. Então, Eu tenho uma curiosidade assim, ó. Eu não assim saber exatamente o que eu era no passado, mas eu fico me questionando às vezes determinadas pessoas que a gente convive no nosso dia a dia, que a gente sabe que se a gente convive com alguém hoje é porque a gente de alguma forma já conviveu numa outra vida, né? Mas a gente às vezes convive com pessoas, conhece pessoas que nunca a gente assim imaginava que ia conhecer aquela pessoa e de repente se torna tão próximo da gente, tão próximo, começam a surgir laços de afinidade, de conhecimento, de coisas acontecerem assim, até uma criança que se apega com a gente, que eu fico me questionando, pensando, deve ser coisas de uma vida passada. Talvez não seja, mas essa curiosidade me vem às vezes de saber, será que não é de uma vida passada que a gente já conviveu, que hoje surgiu na vida da gente por algum motivo, que a gente vai ter que aprender alguma coisa ou ser ajudado de alguma forma? Isso eu me questiono. Hoje ainda eu estava me questionando a respeito disso. Será que um espírito que quer bem a gente, uma pessoa que a gente conviveu em outras vidas, que gostava muito da gente, queria muito bem a gente, poderia reencarnar próximo da gente, mesmo não sendo da família da gente, e agora sendo bem apegado a gente? Isso eu estava me questionando hoje. Será que isso não podia ser uma coisa de uma vida passada? Nesse sentido, eu me questiono, mas como eu não quero saber o futuro,
não tenho vontade de saber o futuro, eu também não tenho vontade de saber como eu era no passado. Mas só nesses momentos assim que eu tenho aqueles questionamentos por causa de algumas coisas que acontecem que a gente fica pensando, bah, como é que foi acontecer? Como é que pode ter acontecido, estar acontecendo dessa forma? Alguém mais? Celoni? Eu estava ouvindo aí. Eu não me apego muito a coisas do passado, porque senão a gente perde tempo. Coisas que já passaram, a gente tem que passar daqui para frente para evitar problemas e, né, e tentar mudar daqui para frente. Senão tu vai se prender hoje no ontem, já foi, já passou. A gente está estudando para ser algo melhor, alguém melhor, e não cometer erros que já foi cometido. Então, se a gente se prende muito em tentar saber ou compreender o passado, a gente ainda está perdido. Né? Eu, no meu entendimento, entende? Senão a gente já tem muita coisa para começar a chegar até nós ainda. E eu ainda estou parado tentando saber o passado, né? Eu já evito ver o passado. O passado passou, aconteceu, era para ter acontecido. E tentar mudar daqui para frente para o futuro vir melhor compreendido, daí, né? O hoje, para continuar vindo mais compreensão para o futuro. Sabe por que o para-brisa do carro é bem grande e o retrovisor é pequeno? Aí está a proporção. Não que o passado não tenha importância, né? Só que nós temos que, mais ou menos, ter essa proporção entre o para-brisa e o retrovisor. O retrovisor é o que? Para a gente dar uma espiadinha de vez em quando, só para pegar aquilo que interessa, mas olhar a estrada está para frente. A gente já cruzou para trás, mas sempre que é importante a gente ter uma noção do. Então tem aquele espelhinho no lado ali para a gente dar uma. Então na nossa vida tem essa comparação que a gente faz entre o para-brisa e o. A gente não pode ficar só olhando para o para-brisa, daí de repente perde a estrada para frente. Agora, dá uma olhadinha rapidinho, nos dá uma noção de certas coisas que está para trás que nos interessam, sem parar muito, não pode se fixar. Se fixar, não é problema. Então, é uma comparação que eu achei, que eu vi, achei bem interessante. Alguém quer se manifestar mais sobre o. Na 16ª ali está bem claro que não se pode se revelar da nossa existência futura. Não, ele simplesmente disse não, que tudo que for falado é gracejo, né? Eu acho, assim, do passado, que é permitido, quando é espontânea, assim, de modo inteiramente imprevisto, aí é para ajudar, né? Às vezes as pessoas têm algum trauma, algum problema para resolver, e às vezes até com tratamento, alguma coisa, aparece a explicação por que que passa por tal problema. Daí, para ajudar, é possível, né? O que nós gostaríamos de ouvir se a gente tivesse, não, uma comunicação séria sobre o futuro? O que a gente gostaria de ouvir que a gente vai ter na existência futura? Que a gente Depende. vai nascer numa. Que a gente gostaria de nascer numa espírita de novo, né? De ter digamos assim, essa bênção. Pois é. E o que depende a vida futura? Depende de quem? O futuro depende mais de nós, porque até pode ter, ainda, a gente, como o Márcio disse, nesta vida ainda a gente tem tanta coisa para resolver, tanta coisa, e disso vai depender a nossa vida futura.
nós queremos ter o progredir, eu vou ter tá mais, tanto na vida futura, tanto no futuro, no plano espiritual, depende muito do que a gente faz agora. Então, hoje fazer uma previsão é uma coisa que nem é certo, porque e o livre-arbítrio nosso? Pode que até nós mesmos tenhamos planejado uma coisa para esta vida e que seria tão bonita, e quando nós chegamos lá, perdi toda, programei, me preparei, tudo, e chegou lá, quando chegou na altura, eu desviei o caminho, não. Então, vai acabar o quê? Consequência disso. Então, agora, a vida futura depende do hoje. Então, depende de tudo que a gente faz agora. Então, é mais estar em nós construir o nosso futuro do que o resto seria uma adivinhação, algo que, até claro que uma projeção, só que não dizer, na próxima encarnação. Futuro, nós todos vamos ser plenamente felizes, tudo, mas o caminho até chegar lá, daí vai depender de cada um de nós. Então, próximas encarnações depende hoje. As anteriores, o que disse ali, se a gente analisar bem o hoje, a gente vê pelas nossas tendências, os nossos defeitos que todos temos, aquelas coisas que a gente tem que se segurar. A gente, porque naquele momento, no momento que o fulano me pisa no carro, às vezes eu tenho que puxar o freio de mão e encher a boca d'água, como diziam. Então, por que acontece aquilo ali? Provavelmente ainda é coisa que eu ainda trago do passado, ainda é uma coisa que eu trago em mim, que eu tenho que melhorar. Se hoje eu já estou no melhor que eu consegui até agora, disso eu posso ver. Mas tem certas coisas que eu tenho uma facilidade de fazer o bem. Quando em tal situação, aquilo eu largo tudo. A gente viu agora na enchente. Tinha pessoas que estavam lá procurando uma pessoa. Se ele cruzava e tinha um cachorro se afogando lá, ele nem olhava, ele estava procurando pessoas. O outro saía de lá e ele enxergava os cachorrinhos que estavam se afogando. Ele não enxergava as pessoas. Ele tinha aquela... Então, pessoas que a gente sabe que cruzou o país para vir para salvar os animais da enchente. Então, por isso a gente vê assim, por que a pessoa tem aquela tendência? Então, ela já traz em si algo que lhe leva aquilo ali, aquela facilidade. Então, e todos nós, analisando o presente, que a gente tem ideia do passado, e analisando isso, os nossos sentimentos atuais, as nossas tendências, os nossos acertos, os nossos, ainda aquelas coisas que a gente tem que melhorar, é aí que a gente constrói o futuro. E daí, e a gente pensando assim, eu perdo um pouco aquela curiosidade de saber o futuro, né? E o passado. E os afetos também, como falou a Antônia ali, né? Tanto os afetos quanto os desafetos, a gente também, eu acho que sabe, né? Sente, né? Porque, como ela falou ali, tem pessoas assim que surgem na nossa vida e a gente tem um sentimento diferente. Eu me lembro quando eu comecei os estudos no Fé e Esperança, primeiro dia que eu cheguei, de uma pessoa assim que parecia que eu conhecia ela de anos, né? Então, a gente sente, né? Marino, sobre essas questões assim de pessoas que a gente simpatiza e nos encontramos nessa vida, eu penso assim que foi pessoas que nós convivemos no passado e foi pessoas muito caras para nós. Pessoas queridas, pessoas assim que talvez fosse até da nossa família ou não fosse, pessoas assim que a gente considerava e pessoas muito queridas. Assim como também pessoas que a gente enxerga, vê a primeira vez e tu olha assim e não simpatiza. Eu não fui com a cara do fulano, da fulana, não simpatizei. E o que quer dizer isso? E que foi pessoas assim que também a gente não se deu bem, a gente
talvez fossem nossos inimigos, e que agora a gente tem que fazer, né, uma amizade para poder corrigir um pouco do passado da gente. É o que eu penso, tá? Eu ia falar para complementar ali, Marina, essa fala da Sirlene. Às vezes, aquele que tu não se deu bem no conversar, às vezes você é inimigo dele, não ele é teu inimigo. Entendeu? Então, tem que ver a prova hoje, né? As pessoas, não me acerto com aquela pessoa. O problema de não me acerto, não gosto com a pessoa, é teu ou é dela? É teu. Então, é alguma coisa que tu teve com aquela pessoa naquele passado. Uma pessoa que me acerto demais, me identifico demais com aquela pessoa que é de outras vidas. Né? Daí tu não tem já ao inverso da inamizade, daí tu tem que cuidar tudo isso aí, né? E assim, ó, como foi falado, é uma questão de afinidade. Porque o quê? A gente se sente bem com os afins. Não é só com aqueles que foram parentes, que foram... A gente se encontra com uma pessoa. A gente vai no seminário espírita lá. Como a gente se sente bem com todo mundo. A gente conversa com um que saiu, veio de algum lugar, outro veio de outro. Lá, digamos, como a gente vai lá, como em Porto Alegre, vem gente de todo o estado, a gente conversa com gente de todo mundo e parece que tudo é fácil. Então, o que é? É que ali a gente se encontra os afins. Outra coisa, chega alguém na casa de um de nós e chega sorrindo, não, eu vim aqui porque eu sou muito amigo do teu filho. Ele já não cria uma simpatia? Se ele é amigo do meu filho, automaticamente eu já tenho aquela tendência. Eu conhecia ele antes? Provavelmente não, mas ele tem uma afinidade com o meu afim, então eu já tenho aquela tendência de me afinizar com ele. Pode que não se confirme, mas então nós temos a pessoa pensa igual, ela já tem um nível vibratório semelhante àquela tendência, porque nós não somos só, a gente tem muitas percepções que ultrapassam a nossa compreensão atual, não, estão fora dos nossos 5 sentidos, e que a gente às vezes já sente. Então, há também uma sensibilidade de cada um, que às vezes a pessoa nunca se viu, mas ele vê, daí os fluidos não batem. Então, cada um está numa sintonia e a pessoa já não sente bem. Então, e claro que isso varia de pessoa para pessoa, a sensibilidade. Às vezes, é devido ao anterior? Não, muitas vezes não. Mas, claro que aos encontros, porque a gente está na sociedade, nas famílias e coisas, e a nossa família é muito maior do que a gente imagina, porque quando a gente vai ver pelo lado espiritual, além desses que a gente se encontrou aqui nesta encarnação, de outras encarnações, tem vários. Então, e a gente vai trocando de posição, não vem. E hoje, as nossas relações, nós mesmos aqui presentes. Então, nós já temos uma relação de sintonia, de amizade e coisa, certamente, mesmo não sendo parentes, a hora que nós se encontrarmos, nós já vamos ter o quê? Já nós temos uma certa afinidade, já vão. Então, isso ocorre muito também, né, de já terem afinidade de outras encarnações. E agora, eu tenho que ver assim, daí, sobre as perguntas, então, sobre quando os espíritos vêm nos falar sobre essas vivências ou anteriores ou previsões de uma vivência futura em outra encarnação. Então, daí, os cuidados que a gente tem que ter. Então, às vezes, diz ali que às vezes pode, mas tem que ter Qual é o objetivo de eu saber? O espírito veio e me disse que eu já fui isso ou aquilo. Tá, mas qual é o objetivo? Então, é o que a gente tem que pensar. Já vem lisonjeando, já vem. Então, nós temos que ter certo. Foi eu que procurei, foi espontâneo. Então, é uma série de coisas que a gente tem que analisar para a gente não sair caindo nessa credulidade. Porque eu fui lá e está lá, um médium me disse. O espírito me disse, o pai de santo, ou esse, ou aquele. Então, teve uma revelação, mas
Daí, primeiro que isso não é muito comum, porque o normal é ficar no esquecimento. Quando ocorre, é por um objetivo sério. Então, a gente tem que ter essa análise para não cair, não ficar até fascinado quando é iludido, né? Porque os espíritos brincalhões, como disse ali, esses estão prontos para nos colocar nessa brincadeira, assim como eles encarnados. Quando tu pergunta para um ali, a resposta vem na ponta da língua, né? Mas sem nenhuma seriedade. Né? Eu ia dizer, de repente, Marino, o seu Wilson pode confirmar, geralmente uma revelação, a maioria das revelações, acho eu, creio, você pode confirmar, quando é séria, vem ao coletivo, não diretamente a uma pessoa, né? É que eu tenho notado, pelo menos, né? O coletivo vai dar, se evitar isso, vai dar uma guerra lá, se não evitar isso, vai enchente, vai vir, vai... Um exemplo, né? Aí alguém mais, vamos ver. Wilson. Bom, eu fiz algumas observações aqui e eu vou compartilhar com vocês. Só deixa eu aumentar minha imagem aqui. A questão aqui é revelações, perguntas que se podem fazer sobre encarnações passadas ou futuras. São esses dois tópicos. E eu vejo que o foco maior é no passado, porque a futura já está descartada. O próprio Marino já falou sobre isso e o texto também é claro. Nós estamos construindo o nosso futuro permanentemente. Ninguém sabe como vai viver amanhã ou depois. Vai depender das decisões que tomar agora. Como o Marino falou, o livre-arbítrio. Se tivesse uma fatalidade quanto ao futuro, não importa o que eu fizer hoje, teria que acontecer, mas não é assim. Mas quanto às questões do passado, o texto disse que o passado, às vezes, é revelado espontaneamente quando ele é útil. E nós pensamos quando que seria útil. E aí encontramos aqui o caso da Ivone do Amaral Pereira. Ela teve informações de pelo menos 5 encarnações passadas. E o interessante é que 2 delas, ela terminou como suicida. Foi uma aqui no século XVIII, na França, e outra no século XIX, em Portugal. Na França, segundo algumas, até inclusive isso é revelado em livros, né? O nome dela era Andréia de Guzmão. E cometeu suicídio ao se atirar de um penhasco. E em Portugal, em 1860, ela se chamava Leila Vilares de Guzmão. Interessante, mesmo nome de novo, né? Foi a penúltima encarnação dela, a última foi aqui no Brasil, né? E nessa também ela se suicidou jogando no rio Tejo. O que ela fez com essas informações? Ela já tinha essa tendência. Ela trabalhou a vida inteira para orientar as pessoas para não cometerem suicídio e também fazendo vibrações e tratando dos espíritos suicidas. Tem até uma obra que é famosa dela, né? Que é Memórias de um Suicida, escrita por Camilo, o espírito que escreve a sua história. Então ela utilizou bem essas informações para produzir o melhor. Inclusive, ela teve informação de uma outra pessoa, muito querida dela, de uma vida passada, que reencarnou na Polônia. Bem mais jovem que ela, porque veio depois, e ela ficou sabendo disso porque trocava mensagem de Esperanto, e casualmente essa pessoa falava Esperanto. E aí acabou ela descobrindo que ele era uma pessoa da vida passada, mas foi orientada a não entrar em contato com ele, porque poderia ser prejudicial a ela. Ele inclusive esteve no Rio de Janeiro, ela ficou sabendo e ela utilizou de uma artimanha. A gente aprende que não se deve mentir, mas naquele caso ela sentiu que era necessário. Ela disse que estaria viajando para Minas Gerais, não estaria no Rio naquele dia, para não ter contato com ele. Mas mesmo assim ela fez uma ligação, dizendo que era uma outra pessoa falando com ele.
porque era perigoso ela encontrar com ele. Poderiam reminiscências do passado abalar os dois, porque eles tinham muita afinidade. E aí o que mais se comentou aqui, a Eliane falou, a Sirlene, a Antônia, sobre a possibilidade de nós termos já vivenciado no passado uma vida próxima de alguém que hoje vem e se aproxima e nós nos sentimos bem. O Marino já entrou sobre o assunto. É mais provável que não. É mais provável que seja simples afinidade vibracional. E pode ser que sim também. Então tudo é relativo. Porque se nós formos olhar, Laíro Ribeiro, por exemplo, cita que nós temos um campo energético que vem do coração, que atinge mais de 1,5 m. Inclusive se pode medir isso, se faz, né? O eletrocardiograma se faz utilizando esses campos vibracionais eletromagnéticos, a energia eletromagnética. E ela vibra em padrões diferentes. Quando a pessoa é do bem, ela tem uma vibração. Se a pessoa está planejando coisa ruim, a vibração é outra. Ao se aproximar dessas pessoas, os nossos campos energéticos se cruzam e trocam energias. Daí essa sensação boa ou ruim no contato com alguém para aqueles mais sensíveis. Tem outros que criam uma barreira vibracional, podem conviver com qualquer um que não se abala. E às vezes até é bom. Eu me considero daqueles que têm essa barreira vibracional. Eu trabalho em ambientes que têm emoções diversas, que é uma sala de audiência, e se eu tivesse essa sensibilidade, eu me perturbaria. Então a pessoa tem que cumprir com a sua obrigação como um médico. Se ele se envolver emocionalmente com o paciente, ele não vai dar um bom atendimento. E nessas questões desse convívio, a maioria das vezes é isso. É uma questão vibracional. O Marino citou, a gente vai lá nas reuniões da Fergus, né? E encontra muitas pessoas que a gente tem prazer de conversar. Para começar, está todo mundo pensando mais ou menos a mesma coisa. Buscando informações de ordem espiritual para melhor se conduzir na vida, fazendo as suas reflexões para buscar uma melhoria pessoal. E depois, o que mais que eu notei aqui? Acho que foi o Márcio que falou, né? Que às vezes que a pessoa se sente mal quando está no contato com outro. E a gente já de imediato diz, aquela pessoa é uma pessoa que não vibra conforme eu vibro, é uma pessoa do mal. Mas quem é que fez o mal no passado? Essa é a questão. E aí, Deus nos deu a condição de nascer esquecendo do passado. Se nós formos olhar nas obras básicas, no Evangelho segundo o Espiritismo, se nós nos lembrássemos do passado, todo mundo lembraria. Eu saberia o meu passado e o passado das pessoas com quem eu convivo, e aqueles atritos que houve no passado e que agora precisam ser sanados através das oportunidades de uma nova experiência de convívio com a pessoa, como é que ficariam? A propósito, Divaldo Pereira Franco, numa encarnação anterior, ele era um padre. E ele mesmo contou isso quando estava encarnado entre nós. E ele soube disso quando esteve na França. E um padre companheiro dele cometeu alguns delitos que ele relatou para o superior. Ali começou um processo de inimizade entre os dois. Claro, ninguém gosta de ser acusado. Mesmo que a consciência esteja culpada, ele prefere passar por bonzinho. Mas virou uma inimizade recíproca. Um dia estava num castelo e aquele companheiro do Divaldo perguntou por um certo caminho que deveria percorrer e ele disse, vai por ali. E era uma armadilha. Porque quando ele abrisse uma porta, ele cairia num lugar sem apoio para os pés e cairia num precipício. E aconteceu, e morreu. E virou seu inimigo. Ele relata, ele chama de máscara, porque ele se apresentava com uma máscara, né, em chamas, e o perseguiu por muito tempo. E mais tarde, uns 30 anos depois, esse espírito veio a entender que Divaldo não era mais o mesmo quando socorreu o espírito da sua mãe reencarnado numa criança mendiga que estava sendo comida por formigas. Essa criança se criou
lá os cuidados de Divaldo, sobre os cuidados, sobre o seu amor, porque ele disse que a amaria, e de fato ele amava. E a menina já tinha crescido um tanto, já era uma mocinha, e ela não conseguia amar o Divaldo. Quando perguntava assim, tu me amas? Eu gostaria, mas não consigo. E ela não sabia por quê. Porque ela fora a mãe daquele que ele matara naquela armadilha, não diretamente, mas provocar a morte e inclusive o entregar às autoridades. Eu até conversava com a Irene hoje. Se a gente tem um filho que comete um delito, vamos nos colocar no lugar daqueles que são pais e mães, né? E alguém o denuncia, eu vou apoiar o denunciante? Seria preciso um grande despreendimento. O que impera geralmente nessas ocasiões é o amor materno ou o amor paterno, que supera a consciência. A pessoa quer proteger o seu ente querido, o seu filho, mesmo que em equívoco, mesmo que faça coisas que a própria pessoa que se revolta contra o adversário dele não aprove. Então, esse espírito não conseguia perdoar Divaldo inconscientemente. Aí um dia ele providenciou uma reunião privada entre ele e ela e revelou a ela não tudo. Não disse que ela era mãe daquele que o perseguia, mas disse que no passado ele lhe fizera muito mal. E que agora ele não era mais aquela pessoa. Era uma outra pessoa, bastava ela ver como ele agia. E aí, após essa conversa, ela conseguiu mudar as suas impressões. Porque muitas vezes nós também nos aproximamos de alguém e nos sentimos mal. E como eu disse, a nossa ideia é aquela pessoa é má. Por isso que eu não gosto dela. Pode ser um caso semelhante a esse da mãe daquele rapaz que hoje estava como filha adotiva do Divaldo Pereira Franco. E pode ser um caso em que nós fomos os que causamos mal ao outro. Por isso o Evangelho nos diz que se nós nos lembrássemos do passado, nós nos perturbaríamos pelo orgulho, quando fomos uma pessoa de destaque, ou nos humilharíamos diante da situação daqueles endividados, e que somos a maioria. E que os outros também saberiam. Então o esquecimento do passado é uma bênção de Deus. Aquele que se aventura a querer saber do passado, comete um grande equívoco. Existem as regressões de vidas passadas, regressões que fazem assim, até tem especialistas nisso, e que são um grande perigo. A Silone diz que existe uma possibilidade, a possibilidade terapêutica. Aí sim, feita por um especialista, por uma pessoa competente, não qualquer um. Alguém que entenda da área da psicologia, da psiquiatria, e que realize com um objetivo útil. Aí sim é justificável, mas nos casos extremos, nos casos de traumas, de pessoas que trazem problemas de convivência, às vezes não sabem por quê, às vezes não conseguem se relacionar bem com ninguém, ou às vezes até com o próprio cônjuge, e aí é até aceitável essa terapia de vidas passadas. Mas o melhor mesmo é nós analisarmos as nossas tendências e termos a certeza de que hoje estamos melhor que fomos no passado. Somos o melhor modelo do que já podemos ser e que certamente estamos melhor, porque nós sempre evoluímos. E as pessoas que conosco convivem também estão melhores. E se há dificuldade no relacionamento, nós estamos próximos justamente para parar estas arestas. Nesse caso, sim, é mais provável que nós convivamos com pessoas de difícil convívio para nos harmonizarmos com ela, do que estejamos convivendo com pessoas que facilitem demais a nossa vida. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Não é um lugar para deleite, não é um paraíso. Estamos aqui como almas comprometidas e devemos trabalhar juntos para avançarmos em conjunto. Se hoje está difícil viver com aquela pessoa, eu vou buscar ver quais as qualidades que ela tem, quais as suas virtudes, e valorizar mais as virtudes do que as suas imperfeições, porque imperfeições todos nós temos. E nós não gostamos se os outros valorizam as nossas imperfeições mais do que nossas virtudes.
também devemos fazer o mesmo em relação ao próximo. E aos poucos vamos ver que é possível conviver com aquela pessoa. E se fizermos um pequeno esforço, daqui a pouco nós estamos até amando esta pessoa. E é esse o objetivo de Deus, o amor entre os seus filhos. Jesus nos recomendou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então isso temos sempre que pensar. E o passado é história, não podemos mudar. Lembrar daquela fala atribuída a Chico Xavier, né? Que ninguém pode mudar o passado, mas pode fazer um novo passado, mas pode fazer um melhor futuro agindo bem hoje, mais ou menos nessas palavras, né? Nós podemos mudar o futuro a partir de agora. Se nós temos dificuldade de convívio com outras pessoas, vamos trabalhar por conviver com elas de uma melhor forma possível. Se ela não aceitar o nosso esforço, pelo menos nós sairemos melhores, mais resilientes e menos, como é que se diz quando a pessoa é muito sensível? Me fugiu o termo, que a pessoa se ofende facilmente, menos melindrosos, seria esta a palavra. Porque às vezes alguém diz alguma coisa sobre nós, nós nos melindramos, nos ofendemos. Não é este o objetivo. Porque se o outro falar mal de nós e eu não devo nada, o problema é dele. Se eu devo, então eu vou receber aquela crítica e procurar me corrigir. Então são essas as observações que eu faço nas minhas reflexões. Antes que eu esqueça, essa semana eu vi uma pessoa falou assim: você consegue resolver o problema? Eu disse: não, então o problema não é seu, se você não consegue resolvê-lo. Daí eu guardei aquilo para mim, daí, dependendo, às vezes não é a pessoa, o problema não é dela, é do outro, né, às vezes. Alguém mais? Surgiu alguma ideia, alguma reflexão sobre o assunto? Então, quer dizer que quando tem, eu acho que geralmente em todas as famílias tem alguém. Ah, eu não gosto do fulano. O fulano é isso, o fulano é aquilo. Piso no fulano. Então, com certeza, a gente tem que fazer a parte da gente, procurar, como é que eu vou dizer? Procurar se entender, como o seu Wilson falou ali. Procurar fazer a nossa parte, que de repente é comigo o problema, não é com o outro, né? Que tem várias famílias, eu acho que todos têm isso aí. E assim como não gostam da gente também, e a gente sente isso, eu pelo menos sinto. E daí te diz, mas fulano é isso, fulano é aquilo. Então, procurar a gente, né? Se é assim que eu entendi. Com certeza. As famílias só mudam de endereço. Nós estamos aqui o quê? No mundo, como disse o Wilson, de prova e expiações. Então, nós temos tudo com os objetivos semelhantes. Essas relações aqui têm esses objetivos. E, às vezes, a gente também não pode ficar com, porque então eu sou culpado ou ele é culpado. Não. Porque, de repente, a gente assumiu uma condição, não, eu quero ir lá porque eu quero ajudar ele. Ou, de repente, foi ele que, mesmo não tendo uma dívida direta conosco, ele assumiu, não, eu quero ir lá naquela família porque eu quero ajudar. Então, aí, ó, e às vezes, mas não adianta, fulano, a gente faz de tudo, ajuda, e entra num ouvido e sai no outro. A semente não é perdida. Então, a gente tem que ter essa consciência. E como a gente não sabe do passado, às vezes a gente quer já a perfeição, principalmente no outro, né? Para a gente acha desculpa, mas no outro a gente quer a perfeição. Mas a gente sabe que tudo é evolução. E a gente sabe como é que essa pessoa era na encarnação anterior. Quem sabe quanto ele já evoluiu nessa que para a gente parece que é horrível. Ele não poderia ter sido muito pior lá, e não está aqui nesse meio, e que a gente está ajudando, e ele está com aquela dificuldade. Porque a gente, para mudar,
qualquer coisa a gente tem dificuldade. A gente vê nas mínimas coisas da gente, eu estou acostumado a fazer tal jeito. E daí a gente, quando toca de mudar, simples coisa, a gente tem dificuldade de mudar. Agora, naquelas que a gente está enraizado de várias encarnações, será fácil mudar? De repente, que esforço. A gente vê nos vícios. Porque fulano, porque fuma, e a gente fala e fala. E a gente diz tudo o que faz mal daquele vício. Mas não adianta. Sim. Agora, a gente não vive o que ele vive, como diz. Então, a gente não vive aquilo ali. Aquilo ali está tão enraizado que, às vezes, não é fácil. A gente vê, muitos conseguem, sim. Quantos não conseguem também e têm a vontade? Porque, imagina, hoje, com toda a informação, a pessoa que tem os vícios, né, principalmente os mais, assim, ele gostaria, quase todos gostariam, eles conseguem. Muitos ainda não, outros vão conseguir logo ali. Eu dou o exemplo do fumante porque eu já fui fumante. Metade do tempo que eu fumei, eu queria parar de fumar, mas ainda levei muito tempo para conseguir. Metade, até um tempo eu não dava bola. Agora, de uma altura em diante, eu queria, mas não conseguia. E precisou de muito tempo de conscientização, de força e coisa, de ajuda espiritual, que eu não sei. Que quando eu parei, eu até nem sei como, porque parecia que eu já às vezes eu dizia, não vou conseguir, porque quantas vezes eu tentei, quantas vezes eu sei que eu preciso e tudo, e não parava. Então, é uma coisa assim, e daí, quando a gente olha para os outros, é tão fácil, fulano, deixa de beber, deixa de fumar, deixa de falar dos outros, deixa de não sei do que, é tão fácil. Agora, para aquele que está viciadinho, não é fácil, não. Pode ter certeza. Então, e daí a gente está vendo só, pela visão da gente, a gente não está se colocando naquele lugar da gente. É tão difícil. E às vezes é isso. Às vezes a gente está. Aqueles estão ali para a gente ter ajuda. Às vezes a ajuda é com a compreensão, é com o carinho, é se fazer de surdo, é procurar saber falar na hora certa, ouvir na hora certa. Isso é fácil? Eu não sei para quem, porque não é fácil. A gente às vezes troca na hora de ficar quieto, a gente fala na hora de falar, a gente fica quieto. Mas isso nós vamos desenvolvendo. Então, a gente procurando observar, a ver os resultados e tudo, cada vez que a gente vai indo, a gente vai aprendendo a viver, a melhorar. É esse o objetivo. Então, e sempre se colocar no lugar do outro, ter um pouco de indulgência, praticar o perdão, todas essas coisas que o evangelho está ali, a gente lê toda hora ali, mano. No dia a dia, na prática, daí a gente precisa de muita reflexão, porque também faz parte dos nossos vícios, dos nossos maus hábitos, muitas coisas de criticar os outros, só achar que, porque tinha que ser assim, porque eu faço assim. E às vezes até a gente tem uma visão, uma autovisão que até é meio distorcida também, porque a gente pode sempre procura colocar dar uma polida quando se trata dos defeitos da gente, né? Alguém mais tem algo a falar? Senão agora eu olhei o relógio ali e já vi que falei demais. Parece que o seu Vanderlei está falando, mas está com o microfone fechado.
Seu marido, tá fechado o seu telefone, seu microfone também. Tá, viu? Falando do outro e também estava igual, ó. Viu? É bem assim que acontece. A gente critica o outro e não olha o da gente. É eu e o seu Vanderlei, então. Então, eu vou pedir para a dona Sandra, está disposta, dona Sandra, a fazer a prece de encerramento, de agradecimento por esse momento, dessa harmonia nossa aqui. E para nós encerrar o nosso estudo de hoje, nós acompanhamos mentalmente, então. Sim. Então, nesse momento, vamos elevar a Deus e Jesus. Em primeiro lugar, agradecer a vida, a oportunidade de estarmos aqui, novamente, procurando nos corrigir, aprendendo nesse estudo, neste grupo de estudo maravilhoso. E cada vez mais vamos aprendendo. Que as nossas preces, essas leituras sirvam para nós e para todos, nossos irmãozinhos, necessitados de uma luz, de um conforto, muitos com dor da carne, nos hospitais, sofrendo, sem entender muitas vezes. O nosso Mestre Jesus os auxilie e auxilie a todos, auxilie pela paz do nosso Brasil, pela humanidade inteira. Que nós tenhamos compreensão uns para com os outros. Agradecendo a semana que passamos e pedindo uma semana abençoada para todos, melhoras para os que estão meio doentinho, que a espiritualidade amiga vá em cada lar levar um auxílio de saúde, de paz, de equilíbrio para todos. Com esses pedidos, agradecemos mais uma vez a espiritualidade amiga, a Deus e Jesus, por nos permitir este momento. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado pela Boa participação. noite. Boa noite. Boa semana a todos. Obrigada igualmente.